O nosso desejo seria um evento presencial, porque, como já foi dito aqui, gostamos do contato, gostamos da interação, e tem sido desafiador para todos nós o isolamento social, tem sido desafiador para todos nós o trabalho remoto, o ensino remoto, mas estamos aí caminhando, né, a partir da realidade que está posta e buscando aí saídas, né, para o trabalho que a gente vem realizando. Na noite de hoje, nós contamos com a contribuição da professora Joelma, conterrânea, né? Aliás, contemporânea de algum tempo, e Joelma aceitou prontamente o nosso convite para conversar sobre iniciação científica com os nossos alunos, com os colegas professores, com todas as pessoas que, de certa forma, se interessam pela temática, né? E aí, apresentando um pouco a Joelma, para quem não a conhece, né? A professora Joelma é licenciada em Ciências com habilitação plena em Matemática pela Universidade Estadual do Ceará, é especialista em ensino de ciência, aliás, em ensino de matemática, também pela Universidade Estadual do Ceará, tem especialização em gestão e avaliação da educação pública pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mais voltado, né, para a gestão do currículo, tem mestrado em ensino de ciências e matemática pela Universidade Federal do Ceará, fomos colegas no mestrado, e essa amizade perdura até hoje, isso tem sido muito positivo. Muito obrigado pela amizade e parceria, Joelma. E a Joelma está concluindo o doutorado em Educação na Universidade Federal do Ceará. E atualmente, né, além de professora do IFCE, atuando no campus de Caucaia, está ocupando o cargo de diretora-geral da Regional Ceará da Sociedade Brasileira de Educação Matemática. E para todos nós, Joelma, é uma alegria tê-la conosco, né? Eu tenho dito para os parceiros de grupo que esse evento, ele tem sido para a gente uma espécie de laboratório, acontecendo tudo de forma virtual, né? Esperamos que esse laboratório, ele nos renda, né, outras experiências futuras, que é isso que já está se desenhando aí, ainda para esse ano, e esperamos contar com esses parceiros que sempre nos atendem, que sempre dizem sim para as atividades que a gente propõe, porque a gente entende que educação é algo que se faz a muitas mãos, né? A gente entende que a iniciação científica é algo que todos nós podemos contribuir de certa forma, e por isso estamos aqui nessa noite para conversar um pouquinho sobre isso. Mais uma vez, seja bem-vinda e muito obrigado em nome de todo o Grupo GIPEA. Eu que agradeço, Francisco. Essas coisas todas aí, eu digo só assim, eu gosto de ensinar, né? Eu gosto de ser professora. E, assim, realmente foi uma amizade que começou, esqueceu só de dizer, de muitas aventuras também, né? Porque foi 1 ou 2 anos puxado aquele lá, do mestrado, mas foi muito bom. E, assim, agradeço o convite. Na verdade, eu vim só conversar um pouquinho. A iniciação científica que a gente está trabalhando lá na Caucaia, ela se a gente for comparar com outros campi, como Juazeiro, como Cedro, como o próprio Fortaleza, né, o campus Fortaleza é recém-nascida. O curso tem 1 ano e meio apenas, né, então a gente não tem muita experiência, mas o pouco que a gente tem, a gente veio compartilhar, e eu agradeço o espaço e agradeço a oportunidade, né, e, assim, a gente vai estar sempre disponível para conversar, não só com o GIPEA, mas com o campus Cedro também. Então, muito obrigada. Eu preparei aqui uns slidezinhos e eu queria saber se eu posso apresentar, ou se eu tenho que enviar, como é? Pode apresentar, Joel. Posso, né? Então, um minutinho aqui, porque a gente tem, sabe aquela história do aprender fazendo? Bem construcionismo, né? Construcionismo. Coisa assim, e detalhe, nesse período, tipo,
Te vira? Vamos lá. Estou tentando aqui puxar. Pronto. Bom, eu não estou vindo como diretora, né, da SBEM, porque eu acho que é uma conversa que tem que acontecer entre campi e eu acho que entre professores e alunos. E isso é o que nos interessa. E quando o Francisco disse, Joel, tu quer vir falar sobre iniciação científica e aprendizagem nos tempos de pandemia? Eu disse, meu Deus, eu vou falar o quê, Francisco? Se o isolamento social, ele foi como que, assim, um momento, assim, de quebra de tudo que a gente estava fazendo, né? E tudo que a gente estava fazendo do modo geral, todo mundo, né? Mas eu acho que ele me deixou mais à vontade disso. E você pode falar de um modo geral, não tem problema. E é mais ou menos isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Trazendo um pouco da teoria sobre iniciação científica, né? Fundamentando um pouco o que é que o Campus Caucaia tem feito, assim, os primeiros passos da iniciação científica e como é que a gente começou a se arranjar nesse período de isolamento social, né? Que o nosso trabalho não parou. É tanto que os meninos tiveram que produzir artigo e apresentar na primeira mostra científica, né, aqui do GIPE. Bom, eu começo já com uma frase, tá, bem polêmica, do professor João Pedro da Ponte, que é um dos teóricos, assim, com quem eu me aprofundo na minha tese, porque ele trabalha com a formação de professores, e ele tem muito trabalho envolvendo a formação de professores, principalmente a formação inicial. E, assim, em um dos artigos, né, que na verdade é um capítulo de um livro que ele escreve em 2004, ele vai falar de imediato que a formação inicial é pouco explorada. E aí, quando eu li esse artigo, que eu comecei né, a desenvolver a leitura e a reflexão em cima do que ele havia escrito, eu passei a concordar. E o que é interessante na escrita do professor João Pedro da Ponte, que ele não faz rodeios para dizer o que ele quer. Ele joga a ideia inicial e depois ele vai explicar. E é bem interessante essa didática dele. E ele fala no sentido de que ela passa desapercebida entre as pesquisas, entre as reflexões. E se nós pararmos para pensar, a formação continuada, ela realmente tem muito mais ênfase do que a formação inicial. Ele não diz que ela não é trabalhada, não é explorada. Ela diz que ele fala que é pouco explorada, né? E aí, quando já emendando para uma outra escrita dele, ele vai falar, por exemplo, sobre essa ideia de ser complexo a formação de professores como um todo. Né? No momento que ele diz que essa formação, a inicial é pouco explorada, ele volta atrás e diz, realmente é pouco explorada, porque também a formação de professores, ela não é tão fácil assim para a gente poder ir pontuando ou ir explorando e investigando. Aí ele começa a argumentar, porque primeiro, a formação de professores, ela é um mundo, é um universo, onde para onde você se direcionar, você vai ter o que explorar, vai ter o que investigar. Segundo, ele vai dizer que a formação de professores como um todo, ela vai se apresentar como um campo também ideológico e político. Por quê? Porque quem investiga formação de professores, ou quem atua nesse campo, sempre vai ter ideias para defender. É muito interessante isso dele, né? E aí, por último, ele vai dizer uma coisa que eu entendo mais como crítica. Ele diz, o terceiro ponto pelo qual a formação de professores ela chega a ser complexa é justamente o fato de todo mundo ter uma opinião sobre a formação de professores. E a impressão que a gente tem é que ela não avança. Essa colocação dele
ele faz na primeira página do primeiro capítulo do livro dele, Investigações Matemáticas e Investigações na Prática Profissional. Esse livro é de 2017, é um livro bem recente, né? Então, já na primeira página, ele traz esse questionamento e aí ele discorre o capítulo, tentando explicar toda essa fala. E aí, quando eu analiso a ideia da formação de professores e o desempenho profissional, que também é um processo que envolve a formação, né, eu consegui trazer do João Pedro da Ponte esse quadro comparativo, tá, que ele faz, e eu percebi que, quando ele fala em formação, ele se direciona mais para a formação inicial. E aí o desenvolvimento profissional, como os discursos estão sendo feitos, envolve mais a continuada. Quando a gente começa a perceber as características do desenvolvimento profissional, a gente percebe que ele ocorre dentro da formação inicial também. Por quê? Quando eu olho para frequentar cursos lá na formação inicial, e eu olho para o desenvolvimento profissional, onde existe execução de projetos, leituras, reflexões, por exemplo, o licenciando ele tem condição de fazer isso, né? E, por exemplo, na formação, ali naquela característica que eu coloco como sendo aquela característica de carência de conhecimento, né? O que acontece dentro da licenciatura quando se trabalha, por exemplo, com pesquisa, com o ensino? A gente pega o licenciando e vai trabalhar em cima das potencialidades dele. E aí eu já trago a fala, por exemplo, da professora Ana Tereza Oliveira, lá da Federal do Rio, quando ela diz que o aluno, quando ele chega na licenciatura em matemática, ele não vem sozinho, em termos de conhecimento, ele traz uma bagagem. E detalhe, a professora Ana Tereza, ela diz que o aluno, tanto ele tem a visão dele enquanto aprendiz, mas também ele tem uma noção do que é ser professor, pela experiência de aluno da educação básica. Olha que interessante. Ele não tem um conceito formado e nem fundamentado em teoria, mas ele tem essa noção do que é ser professor. E aí, essas potencialidades, elas precisam ser trabalhadas, né? Quando ele diz que que a formação ela vai partir da teoria e que o desenvolvimento profissional, ele integra a teoria e a prática, mesmo a formação inicial, ela fazendo esse ponto inicial partindo da teoria, mas quando eu vou discutir ensino, eu tenho como integrar a teoria e a prática. Então, esse primeiro momento da fala, aqui, quando eu trago o professor João Pedro da Ponte, é só para mostrar o quanto a formação de professores, embora complexa, um mundo, um campo ideológico, como ele diz, né? E um lugar onde todo mundo dá opinião, é um campo fértil, onde você pode explorar atividades e investigações. E conectando, né, essa ideia do João Pedro da Ponte, eu também faço aqui um alinhavo à visão do professor Dario Fiorentini, quando ele vai falar sobre a ideia da licenciatura ser um curso profissionalizante. E eu acho essa ideia muito interessante, porque antes de ler Dario Fiorentini, eu nunca tinha parado para pensar nessa profissionalização que a licenciatura em matemática traz, como qualquer outra licenciatura. E aí é onde ele vai dizer, se a licenciatura ela é um curso profissionalizante, então nós temos que pensar na formação e que tipo de profissional esse curso está formando, está colocando na sociedade. Por quê? Porque se é um curso profissionalizante, está formando um profissional que vai atuar na sociedade, ele precisa contribuir com ela. Então, essa fala do Fiorentini é muito importante. Por quê? Porque ele vai trazer não só a figura da formação acadêmica em si, mas ele já traz o sujeito enquanto interação, não só com o seu campo de trabalho, mas também com
o mundo que o envolve. E aí, essa ideia, e é interessante também que ele traz esse artigo, o Dario Fiorentini, juntamente com a professora Ana Tereza Oliveira, que é fantástica, sobre essas 3 dimensões que a gente também já conhece e que outros teóricos da educação também trazem, que é a fundamentação em relação ao conhecimento matemático, que o licenciando precisa ir construindo, precisa adquirir a partir dos saberes, né, do conhecimento que é institucionalizado, os aspectos didático-pedagógicos precisam ser desenvolvidos. Fiorentini traz só os aspectos pedagógicos. E aí eu, de forma atrevida, coloquei o didático-pedagógico. Por quê? Porque eu acredito que não só precisa ser trabalhada a questão do saber ensinar, mas eu acho que essa parte do aspecto didático, do estudo, da estrutura do objeto matemático propriamente dito, né, ele precisa ser estruturado, ele precisa ser estudado para que, a partir disso, haja a reflexão para o ensino. E também ele vai falar da construção social. Então, o ser professor, interação com o mundo. Percebam que a visão do Fiorentini, ela vai justamente se harmonizar com a do professor João Pedro da Ponte. E aí, já trazendo esses 2 teóricos para o que a legislação fala, né, a gente puxa aqui para o novo documento que rege a licenciatura, a formação de professores de modo geral. A licenciatura, quando eu falo aqui, mas de um modo geral, a formação inicial de professores para a educação básica. A licenciatura em matemática, a de português, a de história, não importa. Esse documento, ele foi, ele é do final do ano, de dezembro de 2019. E na atual situação em que nós nos encontramos, nós podemos entender que ele nem foi, de certa forma, vivenciado. Mas o que é interessante, que eu trago aqui para vocês, é o fato de ele ser um documento que define as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial. Ou seja, um documento elaborado que forma uma base nacional comum para a formação inicial de professores. Assim como a educação básica, ela tem lá a BNCC, a formação inicial, a partir desse documento, ela traz essa base comum. Então, o aluno da licenciatura em matemática aí no Campo Cedro, de repente, ele vai agora, se muda para a Bahia, vai fazer um vestibular lá e vai cursar a licenciatura lá na Estadual da Bahia. Estou só supondo, porque eu não sei nem se tem. Pelo documento, que é uma diretriz, não é uma lei, mas tem força de lei, ele vai ter uma base comum, porque ela é nacional. E aí ele vai falar que, eu acho que tem 2 anos para que tudo isso se estruture, né, se estabeleça dentro dos cursos de formação inicial. Agora, o que eu achei interessante, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é justamente também as 3 dimensões que o documento coloca e que vai se harmonizar com o que João Pedro da Ponte fala e com o que o Fiorentini fala. E aí onde ele vai, nesse documento e nessa base nacional comum, trabalhar o conhecimento profissional, a prática profissional e o engajamento profissional. E aí que eu coloquei aqui, puxando para a nossa área, né, a matemática, o conhecimento profissional como sendo o fazer matemático. Porque na visão do João Pedro da Ponte, quando eu falo em conhecimento profissional, eu vou trabalhar com 3 vertentes. E aí, a primeira vertente que ele vai explorar é a vertente da prática letiva. Quando a gente analisa o documento, a gente percebe que é dessa vertente que o documento fala. Então, por isso que eu trago a ideia do fazer matemático. E aí a gente segue com a segunda, que é a prática profissional, e aí também é o mundo, quando a gente olha para a ideia da prática profissional, mas o documento vem trazendo a ideia do saber fazer matemática, se foi eu que puxei, e o engajamento profissional, o ser professor com o mundo, essa construção que vai além, porque o professor, além do conhecimento específico, além dos aspectos didático-pedagógicos que ele precisa desenvolver,
ele também é um ser em atuação no mundo, na sociedade, na escola, na comunidade, na sala de aula. Então, ele é um ser artístico, ele é um ser cultural, científico, tecnológico, então existe todo um desenvolvimento humano que também interfere nesse engajamento profissional. E o que eu gostaria também de ressaltar nesse documento, esse capítulo 2, né, que fala justamente dos fundamentos da política, né, dos fundamentos da política dessa formação docente, o artigo 6º, especificamente, quando ele vai falar sobre os princípios, é muito interessante, porque aí eu destaco, para essa nossa conversa, o artigo 5º, que é justamente um dos princípios dessa base nacional comum que está sendo proposta, né, é a articulação entre a teoria e a prática para a formação docente, fundada nos conhecimentos científicos e didáticos. E aí o que é interessante, contemplando a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, visando a garantia do desenvolvimento dos estudantes. Essa indissociabilidade, ela já vem sendo enfatizada em outros documentos sobre formação inicial. Então, o ensino, a pesquisa e a extensão não podem ser dissociados. Isso é muito interessante. E aí, quando eu puxo para um documento, eu estou só pegando partes, tá, gente? Para a gente tentar ver como tudo vai se harmonizando. Esse documento das diretrizes de 2019, do final do ano, ele é de forma geral. O documento que eu trago para vocês é o de 2001, que vai justamente também tratar das diretrizes curriculares para os cursos de matemática, tá certo? Bacharelado e licenciatura. Me perdoe se vocês aqui conhecem um documento mais atualizado. E se tiverem, compartilhem comigo, tá bom? Esse documento, ele é específico para a formação inicial do professor de matemática e do bacharel. É um documento só. Também, esse parecer, ele trata das diretrizes. Não é lei, mas tem força de lei. Precisa, ele deve ser executado, né? E aí, no parecer, né, ele tem uma parte que é comum ao bacharel e ao licenciando. Tem uma parte que é só do bacharel e tem uma parte que é só do licenciando. Quando a gente vai analisar as competências e as habilidades que são próprias do educador matemático, que ele chama o professor de educador matemático, a gente vai ver aquilo ali, ó. Essas 3 habilidades que eu destaco aqui, dentro das 3 dimensões já propostas, por Ponte, Fiorentini e pelo outro documento. O conhecimento profissional, a prática profissional e o engajamento profissional. Esse conhecimento profissional, só ressaltando, dentro da primeira vertente abordada por Ponte, que é o da prática letiva, tá bom? E aí eu trago aqui a ideia do elaborar propostas de ensino-aprendizagem de matemática para a educação básica. Isso está em um documento oficial, como habilidade do professor de matemática. A outra habilidade que também está no documento oficial é desenvolver estratégias de ensino que favoreçam a criatividade, a autonomia e a flexibilidade do pensamento matemático. Isso aqui, o professor tem que saber fazer. E o engajamento profissional. Perceber, isso aqui é importante, a prática docente de matemática como um processo o quê? Dinâmico, carregado de incertezas e também de conflitos. Um espaço de criação e também reflexão, onde novos conhecimentos são gerados. E eu digo mais, eles são produzidos e são também reproduzidos e modificados continuamente. Então, as habilidades, né, que ele coloca é o que o professor de matemática deve ter desenvolvido durante a sua formação inicial. Muito interessante. Bom, pegando toda essa justificativa do que pode ser feito dentro da formação inicial, eu gostaria de trazer aqui para vocês a ideia do Instituto Federal como um todo.
E aqui nessa lista, né, a gente tem ali os campi que já estão com a licenciatura em matemática. E aí a fala da Roberta é muito interessante quando ela fala nesse compartilhamento com outros profissionais, com outros professores de outras áreas também, né? E eu chamo até a atenção para o campus de Sobral, que breve também estará com uma licenciatura. Então, assim, falar da licenciatura dentro do Instituto Federal é algo novo, porque o curso é novo. A instituição é nova em se tratando de formação de professores, né? Em se tratando de formação de professores. Então, assim, nós precisamos caminhar juntos, nós precisamos caminhar dialogando. E aí, dentro do campus Caucaia, nós temos o LAMAT, né, o Laboratório de Matemática e Ensino, que é um laboratório também recente, porque o curso é recente, mas é justamente lá no LAMAT onde as conversas são realizadas, onde os trabalhos são realizados. E aí eu trago aqui já essa parte do regimento do LAMAT. É esse ambiente, tá certo, que vai vincular, ele, na verdade, ele está vinculado à licenciatura em matemática do campus, mas que ele vai trabalhar com a matemática acadêmica em conexão com a matemática escolar dentro da formação do licenciado. E aí, uma das que a gente coloca como natureza desse laboratório é a concepção de agente de formação, porque ele está no patamar do ensino superior, embora dentro, em sua estrutura interna, se trabalhe e se desenvolva a matemática escolar. E aí, para não dissociar o ensino, a pesquisa e extensão, gostaria só de informar que lá no LAMAT mesmo, a gente não trabalha com extensão ainda. Nós não temos nem como trabalhar com extensão ainda, porque o curso é novo. Então, o ensino já acontece, a pesquisa já acontece. Mas, por exemplo, a apresentação do Maírton, hoje à tarde, de um projeto de PIBIC, ele vai fazer a conexão com a comunidade. Ele vai sair de dentro do LAMAT e vai para a escola. Então, a gente já começa a pensar aí, conversar sobre extensão, né? Embora seja um projeto de pesquisa. Bom, e a iniciação científica, né? Exatamente o que é. Nós temos aqui alunos que são bolsistas de iniciação científica, mas eu acho que quando a gente pensa em iniciação científica, nós não podemos nos deter a PIBIC, PIBID, residência pedagógica, ou PIBIT, né, que é uma coisa que está fora do nosso, ali do nosso contexto, de certa forma, né, mas que pode entrar também, né, algo de desenvolvimento tecnológico, por que não, né? Então, assim, eu entendo que quanto mais cedo nós colocarmos esses jovens para ter contato com o contexto científico e tecnológico, melhor para ele. Então, com certeza, a iniciação científica, ela vem, ela se caracteriza, na verdade, como um estímulo a essa carreira. Serão jovens, né, serão licenciandos que estarão já em contato com esse contexto profissional ligado tanto à ciência como à tecnologia. E esse contato, né, que a formação inicial, ela traz só o fazer ciência, a iniciação científica, ela vem com como fazer ciência. E é isso que é interessante, né? A ideia do você realizar, você trazer o sujeito para vivenciar ciência e tecnologia. E aí vamos já falando também das características, né? É um sujeito que vai desenvolvendo suas potencialidades, ele vai desenvolvendo também algumas competências, né? Como criatividade e inovação. E o professor, na atual conjuntura da educação brasileira, ele precisa ser um ser criativo e inovador, principalmente se ele vai para a educação, né, para a escola pública. Eu sempre tenho falado isso para os meus alunos. Se percebam na escola pública, se percebam na escola que não tem recurso,
se percebam na escola que tem meninos com defasagem de aprendizagem. A gente sempre traz esse discurso, né? Vejam o que vocês podem fazer de novo, de criativo, de inovador, não só para os seus alunos, mas para a escola como um todo. E o desenvolvimento humano também está nessa questão, porque ele vai adquirindo outros conhecimentos. A iniciação científica, ela não necessariamente lhe prende ali na sua área. Ela vai fazer com que o aluno ele tenha contato com outras áreas de conhecimento, com outros profissionais, e ele vai expandindo esse conhecimento, esse desenvolvimento humano. E aí eu trago a ideia do professor, pesquisador, que tem ali o seu projeto, que vai gerar conhecimento, que vai gerar também um produto, por que não? Né? E o aluno da iniciação científica, ele vai fazer isso. Né? Eu costumo dizer que lá no campus, toda vez que a gente vai participar de um edital, e aí eu coloco também, eu incluo na iniciação científica o auxílio formação, né? A monitoria voluntária, e assim, a gente tem que fica com muito tato do que o aluno pode e o que não pode fazer. Em relação ao ensino, isso aí a gente já tem consciência. O aluno não é o professor. Ele não pode trazer as atividades do professor para ele realizar. Mas existe uma gama de ações dentro da pesquisa e do ensino que ele pode sim realizar porque ele tem condição. Então, explorar, juntamente com o professor pesquisador, né, um projeto de pesquisa. E detalhe, na licenciatura, quanto mais esse projeto estiver em conexão com a escola básica, porque é para lá que o professor vai, então, quanto mais esse projeto ele estiver em conexão com a escola básica, com o ensino de matemática, mais interessante essa pesquisa ela vai se tornar. E aí a produção acadêmica eu entendo como sendo consequência. Né? A escrita nos periódicos, nos eventos, no Lattes, o aluno da iniciação científica, ele precisa começar a degustar essas coisas. Entender qual é o gosto do artigo numa revista, né, num evento científico, mesmo que ele vá apenas para participar, sem apresentar trabalho, mas ele precisa ir, ele precisa começar a ter o contato com esses eventos. Né? E o professor orientador, ele é responsável também pelo grau de interesse do aluno quando ele vai começando a participar, né, dessas atividades. Aí vem a pergunta que não quer calar, né? Como ser um estudante de iniciação científica? Se eu tiver que falar tecnicamente para vocês, a gente vai falar de edital. Esperar aqui a data dos editais, né? Por exemplo, o PIBIC está terminando agora, tem projeto selecionado, daqui a pouco vai começar a seleção dos novos bolsistas. Então, oficialmente, a gente consegue trazer as regras bem direitinho da instituição. Mas eu dou uma dica melhor. Eu acho que se eu, enquanto estudante da licenciatura, eu quero me tornar um aluno da iniciação científica, a primeira coisa que eu tenho que fazer é observar dentro do curso quem são os professores que trabalham com pesquisa. Porque não adianta eu ir para o professor A se é o professor B que pesquisa. Né? Então, eu acho que essas coisas elas precisam ficar definidas. Ou, por exemplo, eu gosto muito de laboratório de matemática, então eu vou ali me aproximando do professor Francisco José, porque eu sei que ele trabalha com isso. Agora, se eu gosto da matemática pura, eu gosto de investigar essa parte do conhecimento, e eu sei que é a professora Roberta que faz esse trabalho, eu não posso ir para o professor Francisco José, porque isso vai causar, de certa forma, além de desestimular, tanto o pesquisador quanto o aluno, vai perder tempo. E isso aconteceu comigo. Né? Eu tive um aluno bolsista durante um período, e olha que é recente, onde ele tinha outros anseios e eu pesquisava outra coisa. Então, assim, isso gera perda de tempo, isso gera um desgaste também
não no campo emocional, porque você acaba entrando em alguns conflitos, né? Então, quer ser aluno, quer ser estudante da iniciação científica, então começa a verificar dentro do curso quem são os professores que trabalham ali com a formação ligada a algum aspecto, né, ou alguma dimensão dessa formação, tenta ver e vai se chegando aos poucos. Então, o estudante da iniciação científica, ele precisa também ter essa iniciativa, essa autonomia, né, de chegar e dialogar com o professor e se sentir à vontade. Eu acho que esse é o caminho, né? Assim também como, por exemplo, a gente pega alunos na iniciação científica que o trabalho não é oficializado, mas quando chega o edital, a gente coloca ele, porque ele já vem trabalhando com a gente, ele já vem realizando algum tipo de atividade, e você não vai pegar outro, que vai iniciar tudo de novo, né? Ainda tem esse outro detalhe. Então, ser estudante de iniciação científica é o que o professor João Pedro da Ponte coloca, né? É ter a oportunidade, ele não fala da iniciação científica, tá? Ele vai falar da formação inicial, mas eu estou entendendo a iniciação científica como sendo uma oportunidade. Para quê? Para que o aluno vivencie a prática profissional dele ainda na sua formação inicial. E eu acho extremamente relevante. Aqui eu trago só o que é possível, os programas, como a gente já colocou dentro do Instituto Federal, mas aqui, né, eu não descarto o auxílio formação, que eu acho que é o que o mais rápido que a gente pode ter, porque ele não vai acontecer a nível de edital fora do campus, né, ele está ali dentro do campus, é uma coisa que você consegue um resultado até mais rápido, em termos de, eu tenho um bolsista, né, eu tenho aqui um aluno que vai conversar comigo. Então, percebam que a iniciação científica, ela pode ter um nome científico e oficial para alguns programas, mas para outros, vai acontecer do mesmo jeito, né? E eu gostaria agora de trazer um pouco a experiência lá no Campus Caucaia. Eu cheguei em 2017 lá, em maio de 2017. E quando eu cheguei já sabendo que o campus iria ter a licenciatura em matemática, mas ainda em processo, né? E aí, como eu queria já trabalhar com pesquisa, corri, montei um grupo de estudo, inclusive a outra aluna minha, que se apresentou hoje à tarde, ela foi minha aluna no curso técnico, e ela também foi integrante desse grupo de estudo, ainda no curso técnico, né? Ela é cria do Campus Caucaia já nos cursos técnicos. E aí eu consigo uma bolsa para um aluno do PIBIC Júnior. Eu não tinha licenciatura, então fui trabalhar com o PIBIC Júnior. E a gente desenvolve uma pesquisa dentro do contexto da etnomatemática. E aí alguém pode estar perguntando, né, o que a etnomatemática tem a ver com o curso técnico de metalurgia. Bom, a gente foi buscar as ideias da corrente mais progressista da etnomatemática. Porque eu entendo que, se existe a matemática do índio, a matemática do quilombola, a matemática do pescador, também tem a matemática do médico, tem a matemática do padeiro, tem a matemática do técnico em metalurgia. E foi baseado nessa visão, né, da etno que a gente desenvolveu a pesquisa. E aí, antes de falar do resultado, esse foi o meu primeiro laboratório de matemática lá do Campus Caucaia, que é uma concepção de laboratório, né, apresentada pelos autores Rodrigues e Gaziri. Eles trazem algumas concepções de laboratório, e essa caixinha depósito é uma concepção. Gente, eu não conto as vezes que eu tirei a caixa do lixo. E, na época, eu precisei colocar essa plaquinha, que era o laboratório de ensino de matemática. Veja como mudou a ideia. Hoje, eu trabalho com o laboratório de matemática e ensino, e não mais ensino de matemática. Porque, na visão do meu querido e saudoso professor Clayton, o laboratório é de física,
o laboratório é de química, de biologia, de matemática. No caso do LAMAT, é laboratório de matemática, e dentro desse ambiente, a gente discute o ensino, né? E aí, em 2018, esses meninos do grupo de estudo, Guilherme Garcês, Geraldo, esse pessoal todo, me ajudaram com o primeiro evento que a gente desenvolveu lá, que foi o Dia Nacional da Matemática. Com minicursos, com palestras, com parcerias, né? Muitas parcerias. E em 2019, eu já tinha os meus bolsistas, né? Como a Roberta disse, os meninos fazem tudo, realmente. Os meninos da iniciação científica dessa outra, digamos assim, do auxílio formação, da monitoria voluntária, né, que não são tão colocados assim em evidência, mas foram esses bolsistas e esses alunos que atuaram na organização do Dia Nacional da Matemática. Voltando para esse resultado, a gente conseguiu a premiação. Eu nem sabia que tinha premiação. Então, a gente levou, né, o nosso trabalho, a nossa pesquisa para o Campo Cedro, aí com vocês, fizemos a apresentação do artigo, e o artigo ganhou o primeiro lugar, em alguma categoria que agora eu não me lembro. E ele foi para o livro da professora Micaela. Então, foi, assim, muito gratificante a pesquisa que nós desenvolvemos já no PIBIC, e não era licenciatura, porque não havia licenciatura na época, né? Mas está aqui uma ação dos meninos da iniciação científica, a monitoria. Os meus bolsistas trabalham com a monitoria. E a gente percebe, eles estão aí já no LAMAT, né, no ambiente, e os meninos dos cursos técnicos, e eles trabalham auxiliando na monitoria com os recursos didáticos que a gente produz nas aulas de laboratório de matemática. Então, eles ficam fazendo também esse trabalho. Nessa época aí, eu tinha 4 bolsistas. Então, a gente revezava, não, 3 bolsistas, a gente revezava os horários, de forma que o laboratório, de segunda a sexta, tinha um bolsista nos horários, manhã e tarde. Era muito interessante. Então, a monitoria é uma coisa que eu exploro, porque ele precisa ter esse contato com o ensino, né? Então, eles, a partir da orientação, de sessões didáticas que a gente produzia, com o recurso didático, a gente chamava os meninos dos cursos técnicos. Participação em eventos. Isso é uma coisa que eu não abro mão. Então, durante esse pouco período de tempo, eles foram a eventos, como no da UES, também no evento da UFC, que a gente promoveu, né, eu e o Francisco, pela SBEM, que foi o fórum, terceiro fórum cearense, né, de formação de professores, e eles participaram. Então, eles precisam ter esse contato. Então, é uma das condições que eu coloco para eles, né? Eles têm que vivenciar os eventos. E agora, eles estão tendo a oportunidade de vivenciar o evento também apresentando trabalho. Eu acho que isso é importante. O Universo, né, IFCE, eles participaram no minicurso. Eu fiquei só fazendo a parte da orientação, mas esses 3 bolsistas aí, eles atuaram em um minicurso envolvendo também os recursos didáticos. Percebam ali na esquerda que eles estão produzindo recurso, são eles que estão confeccionando o recurso, né? Então, o trabalho ele é completo, né, dentro do LAMAT. A gente faz o estudo do recurso, eles confeccionam, eles vão estudar como aplicam, como manuseiam, como manipulam esse recurso, e depois eles vão aplicar. E a gente criou uma sessão didática para trabalhar esse recurso dentro do universo IFCE. Uma outra ação deles é justamente o estudo. Eles precisam se fundamentar nas teorias, né, nas concepções de aprendizagem e de ensino. Eu exploro mais de ensino, né? As concepções de aprendizagem, eu ainda não consegui dialogar com os pedagogos do campus para a gente trazer esse diálogo, mas eu acho muito pertinente, eu acho que eles precisam também entender sobre aprendizagem. E a gente faz
esse estudo periodicamente, né? Os nossos encontros presenciais eram nas sextas-feiras, e a gente sempre tinha o assunto, a gente tinha a sequência de assuntos daquele mês. Os meninos estudavam, produziam slides e a gente ia discutir. Eles apresentando e os outros discutindo. Esse rapaz de camisa azul foi o que se apresentou hoje, está como bolsista voluntário e já vai agora iniciar o PIBIC 2020-2021, né? Então, o estudo, ele é importante, porque ele coloca o licenciando naquele contexto, não só da leitura e da escrita, mas também da reflexão. Eu lembro, isso é uma coisa que eu sempre coloco para eles, a licenciatura, se ela não for bem trabalhada, você sai sem saber ler e escrever. Academicamente falando, né? Então, esse contato com a escrita, esse contato com a leitura, para eles poderem refletir, isso não pode ou não deve acontecer, na verdade, dentro das disciplinas apenas. Até porque, vou fazer uma pergunta aqui inquietante. Os PUDs, né, os planos de unidade didática que nós temos dentro do nosso projeto pedagógico, quantos ali tem nas suas cargas horárias distribuídas uma quantidade de hora destinada à prática como componente curricular? E aí eu não vou nem perguntar quantos colegas fazem isso, né? Então, assim, é uma necessidade. Pegar um PUD de uma disciplina, e se o PUD está estruturado, porque o PUD foi elaborado coletivamente por professores de matemática, bacharéis e licenciados ali, e se eles decidiram coletivamente que a disciplina, ela precisa ter uma carga horária destinada à prática como componente curricular, é interessante que ela seja cumprida. Então, assim, os meninos fazem essa atividade de estudar o texto é estudado por todos, depois um apresenta e a gente reflete. Nós precisamos trabalhar com esses meninos a parte da fundamentação teórica. Eles entenderem já quem são os teóricos, e aí, no meu caso, eu utilizo muito os teóricos da didática da didática da matemática da escola francesa, né? Mas, e a gente vai alinhavando também com a pesquisa do meu doutorado, que é do professor Hermínio, que é a sequência FEDAT, que é uma metodologia de ensino. Então, as teorias metodológicas da didática da matemática da escola francesa é assim também campo fértil para se desenvolver estudo e pesquisa. Brousseau, Chevalat, Douady, né? A Michelle Artigue é muito utilizada, inclusive por professores de outras áreas, mas tem muito mais gente. O próprio Gerard, né, Gerard Verneau, tem muita coisa que pode ser explorada dentro do ensino da matemática. E hoje nós já temos essas coisas tudo em português, viu, gente? Graças a Deus. Os meninos produzem recurso didático. Isso não só na disciplina, mas também na monitoria. Confesso que foi meio atribulado, porque a gente tinha a disciplina, e aí a gente conseguia explorar esse negócio mais dentro da disciplina do que propriamente dentro da iniciação científica e dos estudos com os bolsistas, né? Mas eles estão produzindo material, inclusive um dos projetos, na verdade, os 2 projetos dos meninos é a produção, mas não para na produção. Essa produção, ela precisa ter uma finalidade, né? Então, eles vão criar modelos matemáticos a partir desses materiais, e depois eles vão ter que pegar aquele material e estruturar. Como é que eu vou adequar esse material ao conteúdo, né? E como é que eu vou, depois de adequar esse material ao conteúdo, em um plano de ensino, um plano de aula, eu vou executar. Então, as partes, elas vão se engajando, se alinhavando. Eu não posso simplesmente produzir um recurso didático. Eu preciso produzir o recurso, refletir,
fazer com que o aluno se aproprie, e o aluno que eu estou falando é o licenciando, se aproprie desse recurso, domine o recurso, perceba suas potencialidades, suas limitações, mas mesmo assim, ele direcione essa produção para um plano de aula para ser executado. É mais ou menos dentro essa visão que a gente está tentando fazer o trabalho. Bom, aqui são atividades, né, mais atividades, aqui eles estão apresentando também, que a gente colocou dentro da disciplina, né, eles, produção de recurso didático e manipulação de recurso didático. Né, que esse da direita aqui de camisa verde é o que já vai sair, porque o PIBIC está terminando, né? Essa de preto aqui, a Vitória do canto, o canto esquerdo, também já está com outro professor, e esses dois rapazes aí, né, a Thaís e o Maír, que são os que estão ainda de castigo aqui comigo. Bom, isso foi uma visita que o Maír levou lá para o laboratório, na época do Universo IFCE. Os menininhos aí da escola municipal, da escola pública, a gente teve que fazer um trabalho de exposição do que a gente já tinha produzido, né, e eles ficaram encantados. Então, o Lamate, ele tem um trabalho interessante, né, com os alunos do ensino básico, ou os alunos da escola de educação básica, eu aprendi hoje, viu, gente? Essa ação, ela foi muito interessante, porque durante algum tempo a CRED1 me chamava para avaliar os trabalhos do Ceará Científico. E aí esse professor, o professor Rafael, é lá da escola Raimundo Girão, que fica lá no Maranguape, né? Ele nos procurou para apresentar o trabalho e que nós pudéssemos ajudar o professor a melhorar o trabalho dele, a otimizar o trabalho dele, porque ele tinha passado para uma outra fase no Ceará Científico. E aí a gente juntou os meninos, os bolsistas na época, a gente foi assistir a apresentação e depois refletir sobre a apresentação dele. Foi muito interessante essa ação, né, esse diálogo, os primeiros diálogos que nós tivemos com a escola pública. E que não foi do município da Caucaia, né? Foi lá do Maranguape. Como também a gente já foi, por exemplo, para Pacatuba, a gente já fez ação na Pacatuba, mas foi muito interessante. Estou terminando, tá, gente? Essa ação eu acho maravilhosa. É o Café Mate, que é o Café, Afeto e Matemática. Como os nossos estudos, né, lá no grupo, ele acontece às sextas-feiras à tarde, né? O que a gente faz? Depois do café, depois do estudo, a gente faz o café. E aí a gente chama colegas professores, outros alunos da licenciatura, quem quiser vai se chegando, levando o seu lanchinho também para socializar. E ali a gente vai ter um momento de descontração. Mas é uma ação do Lamate, o Café Mate, né? Porque é necessário, né? Trabalhar afeto dentro de um curso de licenciatura é necessário. E hoje nós estamos assim, gente. Nós estamos na virtualidade. Nossas reuniões são virtuais, nossas ações estão também de forma virtual. Os meninos me auxiliam com as turmas, pelo Google Classroom. Eles estão se apropriando de todas as tecnologias que eu estou me apropriando, já coloquei eles para se apropriarem também. Eles me auxiliam nesse sentido, também do aparato tecnológico, né? E aqui surgem nossas conversas. Aqui foi onde a gente produziu o artigo, aqui é onde a gente agora está fazendo os nossos estudo de texto, a parte teórica, e decidindo nossas ações. Está sendo tudo pela virtualidade. Bom, eu venho de novo com um discurso que eu acho que os campi podem trabalhar juntos, né? O que está unificado e o que pode unificar. Mas isso eu falo, não é dentro da pesquisa, isso eu falo é dentro das próprias disciplinas, né? A gente está com essa
ação agora, que é do LAMAT, mas envolve a iniciação científica, porque os meninos também trabalharam nessa... Os meninos, eles fazem um trabalho de formiguinha, os bolsistas. Vão lá, né, e vão divulgando. Vocês vão fazendo esse trabalho de entregar o panfleto, né, se fosse presencial. E não só isso, organizando também frequência de participação, eles fazem esse trabalho mais logístico, nos ajudando. Essa ação, ela foi do Instituto Federal Campus Caucaia, lá do LAMAT, mas foi em parceria com a SBEM, chamei os meninos da diretoria, o Francisco estava ciente, chamei os meninos da diretoria e perguntei, posso fazer uma live? Mas não uma live geral, é uma aula coletiva, dentro da disciplina informática aplicada ao ensino de matemática. E aí eu vou chamar os colegas dos outros campi para participar dessa aula, com seus alunos. Posso fazer isso? A diretoria disse que estava certo, então a gente chamou a professora Suzier, que é da SEDUC, que é da SBEM, da diretoria da SBEM, e o resultado foi esse aí, gente. Nós tivemos alunos de Canidé, Caucaia está 50% porque era na turma, né? Cedro, nós tivemos uma boa participação de alunos do Cedro, tá certo? Crateus, inclusive nós fizemos, já no finalzinho da live, já um convite para um professor lá do Campus Crateus para dar continuidade. Então, a segunda ação dessa aula coletiva, com alunos de todos os campi, tá, que foram convidados, é do professor Marcelo, lá do Campus Crateus. E aí eu já deixo o convite aqui para alguns, para quem quiser do Campus Cedro, né, sinta-se convidado para participar também, tá certo? Essas lives, essas aulas coletivas, elas vão acontecendo dentro das disciplinas, mas elas assim, elas contemplam muitas ideias. E foi fantástico, porque a gente estava dentro da disciplina da informática e a professora Suzier foi mostrar a realidade da escola pública nesse período agora de pandemia. E assim, as ações são as mais inusitadas. Você ensinar matemática por meio do áudio do WhatsApp, né? Fazendo podcast, gravando as videoaulas, que todo mundo está fazendo isso, mas outras ideias e ações que vão surgindo conforme a necessidade. Então, foi uma discussão muito interessante. E essa ação, gente, ela tem a participação da iniciação científica, né? Porque os meninos fizeram um trabalho interessante. Aqui é a primeira turma da licenciatura do Campus Caucaia, né? Muitos já nos deixaram, mas a maioria está conosco. E aí é o laboratório, né, que agora vai ser dividido, porque a gente tem agora a matemática pura também, que vai criar um laboratório lá, né, os bacharéis. Nós teremos 2 laboratórios. Eu acho que foi mais ou menos 1 hora que eu falei. Bom, eu não tenho muita coisa, não, mas era mais ou menos isso que eu queria compartilhar. Para nós que estamos lá, está bem significativo. Obrigada. Joelma, mais uma vez obrigado pela tua contribuição aqui conosco, certo? Não tenha dúvida de que a tua fala ela foi muito oportuna para todos nós, né, que estamos num curso, aliás, em 2 cursos de formação de professores, né, tanto a licenciatura em matemática quanto a licenciatura em física. Temos outros cursos, né, o bacharelado em sistemas de informação, o tecnólogo, aliás, um curso superior em tecnologia, né, o curso de mecatrônica. Mas a tua fala, ela nos trouxe muitas reflexões sobre o nosso papel como formadores de professores, no que diz respeito a uma série de aspectos que são inerentes ao nosso fazer, né? E aí, quando você traz essa articulação ensino, pesquisa e extensão, é justamente para nos mostrar o quanto é necessário a gente ter essa visão de indissociabilidade entre esses 3 pressupostos no
no contexto da formação de professores. Enquanto você falava aí, alguns alunos, né, que já estiveram também na iniciação científica, eles acabam colocando, né, o Wesley colocou aqui o depoimento dele, que no segundo semestre da graduação teve oportunidade de trabalhar com um projeto de iniciação científica, e segundo ele foi uma experiência super bacana em relação a essa construção, né, da identidade dele como professor, como investigador da própria prática, né, porque hoje o Wesley é professor de uma rede municipal aqui no estado do Ceará, e certamente ele faz um trabalho super bacana, considerando aí tudo que aprendeu ao longo da licenciatura, mas também tudo que ele está aprendendo com o próprio fazer, né? Então, assim, eu me senti super contemplado com a tua fala. Formação de professores é uma temática que que de certa forma nos encanta, né? Eu, particularmente, me sinto muito à vontade para conversar sobre essas questões. E, assim, fazer essas reflexões, pensar essas propostas de trabalho, né? Pensar as parcerias, isso faz uma diferença tremenda na nossa caminhada, porque a gente aprende muito, né? Mas também para a caminhada aí dos nossos alunos. Só um minutinho, Natan, só um minutinho, tá? Tá, pode ir lá no bis. Pessoal, perdão, Natan chegou aqui, né, e quer saber o que está acontecendo. Natan chegou chegando. Tá bom? Chegou. Mas assim, Joelma, de um modo geral, muito obrigado pela contribuição. Eu abro aqui o espaço para alguém nesse grupo que queira se manifestar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, se tem alguém que gostaria de contribuir. O professor João Nunes, né, está se inscrevendo aqui. João, a palavra está com você. Obrigado, Francisco. Boa noite a todos. Parabéns, professora, pela sua fala. Como o Francisco acabou de falar, nos dá muita alegria, né, em ouvir esse tipo de discurso, uma preocupação com a formação de professores. Fui contemplado e isso nos move e mexe com a gente, porque nos põe a refletir sobre nossas práticas enquanto professores e formadores de professores. Eu gostaria que, se a senhora pudesse comentar, o seguinte: o licenciando em matemática, assim como outros licenciandos, eles são muito cobrados, né, diante índices de formação de alunos da educação básica, resultados das escolas. Assim, o licenciando, ele tem que ter, no caso particular de matemática, um domínio de matemática, ele tem que saber matemática, e ele também tem que ter uma base teórica de fundamentos pedagógicos e educação matemática muito boa para ele conseguir, como a senhora falou, fazer essa articulação, né, fazer essas reflexões da teoria, da prática, do exercício, da construção da sua identidade, do seu desenvolvimento profissional. E, além disso, durante a formação de professores, os professores formadores, como você falou, tem que conduzir os alunos a ter empatia, os licenciados a ter empatia pelo ensino, né? Eles têm que, além de ter esse domínio, esse conhecimento teórico, específico e pedagógico, eles têm que, de certo modo, amar o que fazem, né? Considerando esses aspectos, e, além disso, o pouco tempo que temos durante a licenciatura e mais especificamente, as disciplinas de matemática de cunho específico, como cálculo 1, cálculo 2, que as emendas, cálculo 3, as emendas, o programa é muito longo, o programa técnico da linguagem matemática, os conceitos são abstratos. Fazer essa articulação, esses momentos formativos dentro
dessas disciplinas me causa uma certa preocupação, porque nós não fomos formados. Eu fiz licenciatura e eu não fui motivado e nem me faltam palavras aqui nesse momento. Eu não recebi uma formação adequada para fazer esse tipo de articulação, de reflexões dentro de uma disciplina técnica como essa de cálculo 3, por exemplo. Então, a minha pergunta como fazer esse diálogo entre formação de professores e domínio da linguagem matemática específica dentro dessas componentes curriculares, e ainda conduzir o aluno à empatia pelo ensino? Vocês me perdoem. Essa tosse, sequela da Covid, quando eu começo a falar muito, ela aparece. Mas ela já se fez minha amiga. Como diz a música, me dói devagar, né? Mas vamos lá. Tem um elemento nesse contexto, professor, que ele não é cuidado, que é o professor formador. O professor que forma professor é outro tanto de conversa que a gente precisa traçar. O professor formador, e aí eu estou falando, o professor do cálculo, o professor da disciplina de laboratório, o professor da disciplina de teorias da educação, né, da psicologia da aprendizagem, que é o pedagogo. O professor que forma o professor, ele precisa ser também cuidado. É preciso dar a ele um olhar também especial. Mas eu vou usar a fala do professor Lorenzato, quando ele diz que, minimamente, o professor, e eu estou me referindo ao da educação básica, né, vamos para lá, porque esses meninos, eles podem ser futuramente mestrandos em matemática pura, eles podem ser futuramente professores da Universidade Federal do Ceará, não importa. Isso aí são outros caminhos que eles vão traçar após a licenciatura. Mas quando eu falo na formação inicial, eu tenho que ver o final, que é a sala de aula. Embora também o projeto pedagógico de cada curso contemple outras coisas, como essas que eu falei. Mas o professor Lorenzato, ele fala uma coisa interessante. O minimamente. Né? Eu preciso dominar minimamente o que eu ensino. Né? O professor da educação básica. Mas o professor formador, ele é um outro componente que precisa também ser cuidado. Porque a bagagem de conhecimento dele é muito grande. Nós temos professores dentro do Instituto Federal com pós-doutorado, atuando na licenciatura. Então, o nível de um professor desse já foi além, estou falando em termos de conhecimento, além do que ele podia galgar, e aí ele tem que fazer a sua adequação para trabalhar na formação. Na minha tese, eu estou tratando do professor formador, eu não estou tratando do licenciado. E isso é uma das coisas que a gente precisa atentar. A instituição tenta, as capacitações, com os encontros pedagógicos, mas voltando para a fala do professor João Pedro da Ponte, é no desenvolvimento profissional que esse professor formador ele vai ter que se conscientizar que ele tem que fazer o papel dele e buscar novas formações, buscar novas atividades, buscar novas experiências. Então, se eu sou professora da disciplina de História da Matemática, eu tenho que adentrar no universo da História da Matemática para poder fazer a conexão com a sala de aula e com a formação inicial do meu aluno. Então, nós estamos falando desse elemento, professor formador, desse sujeito que também precisa de atenção e que precisa ser cuidado.
E aí não vale só a instituição ter a sua responsabilidade. Ele também precisa adentrar nesse universo do seu desenvolvimento profissional. Não sei se eu respondi. Pronto. O João estava inscrito. Mais alguém gostaria de colocar aqui alguma contribuição? Aproveitar a professora Joelma aqui conosco. Mais alguém, pessoal? Bom, como não houve nenhuma manifestação, quero aqui, em nome do GIPEA, nosso grupo Grupo Interdisciplinar de Pesquisa, Ensino e Aprendizagem, agradecer a todos vocês por estarem conosco, né, nos últimos 3 dias. Um evento pensado, né, pensado com muito cuidado para a iniciação científica, mas observando o que está acontecendo à nossa volta, né, o que tem acontecido nos últimos tempos. Agradecer aqui em nome em nome de todo o grupo, a todos os colaboradores, né, a professora Roberta, incansavelmente nessa peleja no grupo, o professor João, o professor Michael, o professor Pedro, que por conta das aulas do doutorado certamente não está aqui conosco, mas também já participou nos últimos dias. Então, a gente tem tentado reunir forças dentro do grupo, né, e tentando congregar professores de diferentes áreas do conhecimento para tentar ir fortalecendo essas ações, né, dentro do grupo e certamente fortalecer a iniciação científica no campus. Esses dias eu fui perguntado, né, há quanto tempo o GIPEA existe no Campus Cedro? E o GIPEA, ele existe desde 2006, né, já tem um certo tempo aí de existência. Uma iniciativa do professor Leandro, que hoje está aposentado, e que deixou, né, esse legado para que a gente tivesse a oportunidade de pensar a iniciação científica, dialogar sobre a iniciação científica e contribuir com a formação dos nossos alunos, né? A Joelma deixou muito claro, e concordamos com isso, né? A iniciação científica, ela contribui, sim, para o desenvolvimento do aluno, e é isso que a gente tem tentado mostrar todos os dias no Campus Cedro, né? Principalmente nos últimos tempos de pandemia, em que estamos todos em isolamento social, né? Então, agradecer aqui a todos, o professor Jean está conosco, o professor Silvano, né, o coordenador da licenciatura em matemática, o Vitor, que é o nosso colaborador, né, no sentido aí de difundir esses diálogos e levar isso, né, para a comunidade, tanto interna quanto externa. Então, assim, pessoal, gratidão, eu acho que resume esse momento. Como conversávamos no início aqui do nosso encontro, né, a Roberta dizia que nós estamos cansados, porque toda atividade que você for realizar, ela exige esforços, né? Mas não somente por conta da amostra científica, por conta de uma série de outras demandas que vão nos chegando. É o planejamento das atividades remotas, né? É o planejamento das aulas para o ensino remoto, é atender às demandas outras de trabalho, e como a Joelma dizia, nós não somos só servidores públicos, né? Nós somos pessoas, temos vida pessoal, né? Temos as nossas casas, os nossos familiares que precisam de todos nós. Então, tudo isso, de certa forma, vai exigindo de todos nós um pouquinho mais, né?
Mas acredito que, nesse momento, a sensação de todos nós no grupo é de dever cumprido. E o que me deixa bastante feliz no GPEA é essa possibilidade que nós temos de contar uns com os outros para a realização dessas atividades, né? Eu acho que a gente, nesse momento, a gente tem um grupo bastante sólido, né? E com perspectivas extremamente positivas, no sentido de levar adiante a proposta do grupo de estudo. Como já disse, nesse momento o nosso foco é a iniciação científica, e a gente percebe, Joelma, a alegria dos alunos, né, quando produzem material e, de repente, levam para as aulas na escola básica, seja do PIBID, seja de um projeto voluntário, seja de projetos de extensão. A gente percebe a alegria dos alunos quando tem um trabalho aprovado em um determinado evento, em uma determinada revista, enfim. E essas coisas, por mais simples que pareçam, eu particularmente não acho. Eu acho isso gigantesco, porque na minha graduação eu não tive, né? Então, nesse momento, eu acho isso gigantesco, e é por isso que a gente tem investido nessas possibilidades, né? Então, Joelmo, mais uma vez, obrigado. E aí, eu deixo a palavra com você para finalizar, fazer algum agradecimento, fique à vontade. É sempre bom retornar ao Campo Cedro, sempre bom. Eu assim, me sinto já à vontade com essa equipe que está aí, maravilhosa. Estou vendo que o meu querido amigo Marcos Silvano também está aí, né? Roberta. Um abraço, Joel. Estamos juntos, viu? Estamos sim, meu querido. Eu gosto mais de ouvir, assim, ouvir. A sua fala é muito lúcida e nós aprendemos muito com você. Eu que agradeço a oportunidade. E assim, Francisco, já convidando os colegas professores e os alunos também para o nosso evento, né? A Sociedade Brasileira de Educação Matemática, na Regional Ceará, vai fazer um evento no ano que vem, né, que é o Encontro Cearense de Educação Matemática. E a gente já convida de imediato o GPEA, os alunos, para compartilharem suas experiências na licenciatura em matemática e nas outras áreas de conhecimento também que fazem conexão com a educação matemática. Então, assim, fica aqui o convite e também fica o meu agradecimento por estar aqui hoje. Muito obrigada a todos. Obrigado, Joel. Obrigado a todos vocês. Pode falar, Roberta. É só para agradecer mais uma vez a Joel pela participação. Lembrar também que nós teremos já convites trocados. Nós teremos, se Deus quiser, em novembro, a Jornada da Matemática virtual, né, Silvano? Silvano está aí na linha de frente da organização do evento. Esse evento já foi realizado em outras edições, com a participação do professor Arquimedes, professor Simval, que estarão conosco, contribuindo, muitos professores que irão ajudar, e aí já fica o convite para em novembro, Joelma e sua equipe, o laboratório, a equipe da SBEM, participar com a gente. Estaremos juntos. Joelma, a fala da Roberta me lembrou, eu tinha até esquecido, é tanta coisa no juízo que a gente está esquecendo as coisas mais urgentes. Nós vamos ter o nosso encontro, como a Roberta falou, e nós queremos fazer uma mesa com a SBEM, tá? Regional Ceará, já temos todos os nossos representantes no campo, Francisco José, você, nós vamos fazer essa mesa aí, tá? Em novembro, a gente quer contar com você também e com o apoio da SBEM, para chancelar esse grande evento que vai acontecer no nosso campus, tá bom? Inclusive, Marco, a gente está com uma iniciativa de trabalhar com os sócios. Então, assim, e também a gente está tentando ajudar nos eventos, né? A gente tem aí um dinheirinho aí, pouquinho, a gente pode converter em livro, se a diretoria permitir,
ou em alguma outra maneira de ajudar. Então, podem contar com a SBEM, tá bom? Legal, muito bacana. Obrigado a todos. De bom, gente. Um abraço. Pessoal, um abraço e estamos encerrando por aqui. Boa noite a Até todos. logo. Boa noite.